Entrevista coletiva de Roger Machado após o empate do Inter com o Cruzeiro em 0-0. Olha o que ele falou. Acho que é pela circunstância da partida, né? Você jogar pelo menos 70 minutos com um jogador a menos e pela condução da partida pela arbitragem, eu acho que é um ponto que a gente deve comemorar muito, né? A gente conseguiu segurar bem, mesmo com as decisões um pouco controversas da arbitragem, mas mostrou uma equipe com garra, com superação, não querendo vender caro o resultado com inferioridade de jogadores. Eu penso que é um ponto muito importante. A gente lá na frente tenho certeza que vai comemorar esse ponto fora de casa com jogadores a menos. Roger, deixa eu só explorar contigo um pouco mais as questões do jogo. Porque a expulsão influencia e ninguém tem dúvida com relação a isso. Mas antes, o Inter já estava passando por dificuldades, não sei se você concorda com isso ou não, e entra dentro dessa tua análise. Você entende que o Inter fez um bom jogo, um bom enfrentamento, até quando estava no 11 contra 11, e depois da expulsão, claro, a situação ficou complicada. A gente perdeu, a expulsão foi que tempo? 30 minutos. Penso que até os 18 minutos a gente ainda estava procurando compreender ali e ajustar a forma e os encaixes de como o Cruzeiro veio, com a diferença que ela é muito importante na figura do Matheus, né, que muda assim drasticamente, mesmo que com o mesmo modelo, a flutuação dele saindo de dentro dos zagueiros, que gera uma sobra dupla na nossa linha e uma superioridade no meio campo, nos gerou alguma dificuldade, sim. E o Cruzeiro teve mais volume de posse, teve produção, mas não teve finalização que nos machucasse, digamos assim, né? Nos deu dificuldade pelo volume maior que teve a bola e os momentos que nós não conseguimos sair, devolvendo a bola para o Cruzeiro, sim. Eu acho que até os 18 minutos, a partir daí, quando a gente conseguiu ajustar a marcação, que foi como eles estavam com o Zé Ivaldo com um falso lateral e saindo com linha de 3, para equilibrar esse número de jogadores no meio, empurrei o Gabriel para dentro, né, e tirei um pouquinho o Bruno da linha para que ele pegasse a amplitude do Marlon. A partir daí, eu acho que a gente voltou de novo e penso que a gente teria até depois a partir daí até a expulsão, a gente cresceria no jogo porque tinha encontrado o equilíbrio defensivo ali dentro desse ajuste que a gente fez a partir do momento. Penso que até 18, 20 minutos. Então foram 10 minutos, 12 até a expulsão que a gente equilibrou o jogo e aí sim estava começando a construir alguma coisa, né, dentro do campo do Cruzeiro. A partir da expulsão, né, infelizmente não há muito o que fazer. Né, optei por, imaginando, né, o Cruzeiro vindo com essa amplitude, explorar os lados do campo, abrir uma linha com 5, inicialmente com o Tabata, né, no lado para ajudar o Bruno, né, para não ter essa amplitude, eles não entrarem pelo lado. Uma linha com 3 à frente, não com 4, né, para a gente ainda ter alguém ainda por uma fuga de velocidade. Permitir que o zagueiro jogasse, especialmente do lado esquerdo, né, que estava começando a alçar as bolas a partir de meio corredor e com a nossa defesa bem estruturada. Para o segundo tempo, a mesma coisa, as trocas foram só físicas, né, pelo desgaste, manter a solidez defensiva. Acho que foi uma boa aula de como se defender bem com uma menos, né, mas, verdade, até os 18 minutos a gente teve dificuldade, sobretudo pela diferença de postura, não só de postura, de posicionamento que o Matheus Pereira dá para o time do Cruzeiro. Né? Diferente de você ter um centroavante que vai fazer pivô no meio de zagueiros, não sai dali, tem o Matheus que flutua muito, gera superioridade, gera uma dificuldade extra, né, que a gente teve que lidar e encontrar soluções a partir desse momento. Roger, boa noite. Boa noite. Claro que a gente vê o impacto da expulsão, né, logo cedo no primeiro tempo, mas queria te perguntar mais sobre o ambiente de dentro do campo que a gente acaba não tendo fora, né? Porque são 2 cartões em 12 minutos, 2 cartões amarelos que acabam mudando um pouco a estratégia. Até que você tira o jogador amarelado no intervalo. A gente viu jogadores do Inter reclamando bastante, né, de faltas, inversões. Você perdeu a dupla titular, por exemplo, né, para o jogo de domingo contra o Juventude. Mas queria te ouvir um pouquinho, porque você também reclamou bastante, você não tem muito esse perfil. O que mais incomodou nessa arbitragem hoje do Bruno Adel de Araújo? E se isso pode ter impactado, de alguma forma,
no mental dos jogadores, né? Do juiz tirar um pouco. Por vezes impacta juiz. até positivamente, né? Porque você percebe muitas vezes a injustiça dentro de campo e você, a partir dessa injustiça, você se agiganta, né? Para não permitir que a justiça leve o jogo a ser decidido pelos critérios, né, da arbitragem, né? Se é um árbitro jovem, a gente compreende. Esse árbitro apita há muitos anos no futebol. Eu já dei a entrevista algumas rodadas atrás, né, dizendo que eu não conseguia mais entender o critério da arbitragem brasileira, né? E afirmo novamente, né? Agora, eu costumo colocar na palestra, né, para falar um pouco da arbitragem, colocar um pouco da característica, um pouco do histórico, né? Este árbitro ele está apitando o 11º jogo, ele tem número de cartões de 6,5, né? Ele não sabe controlar o jogo que não seja pela arma do cartão, né? Então, por isso que ele usa o cartão como única, exclusiva a ferramenta para controlar o jogo, né? E tem árbitros com critérios completamente diferentes. O que a gente fica perdido não é com a arbitragem, é com o critério. Se todos apitassem da mesma forma, a gente se adapta. A questão é que não se apita assim. E hoje ainda às 4h30 da tarde, a gente recebe da CBF um comunicado alterando as regras, algumas regras de conduta da competição. 3 horas do jogo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Falando das novas diretrizes, inclusive da forma de questionamento do capitão, né, como é que é ser interpretado. 3 horas do jogo. Isso não existe, gente. Por favor. Até sobre o capitão, tu orientou provavelmente a troca de capitães durante o jogo, né? Cada um levava amarelo, tu passava para o outro para não correr o risco de ter mais outro expulso, né? Não, a gente tem que se adaptar em cima do jogo, né? Mas, de novo, né, eu acho que falar da arbitragem é tirar também o mérito do nosso time, que foi muito aguerrido, que conseguiu se comportar com um jogador a menos, que conseguiu, para além da estabilidade que o árbitro gerou para todos os jogadores em campo, não foi só para os jogadores internacionais. Quando os jogadores das duas equipes reclamam da arbitragem, é porque tem uma coisa errada. Árbitro bom é aquele que ninguém nota em campo. E quando ele notar demais, ele quer fazer mais parte do espetáculo dos próprios jogadores. Tem entrevista coletiva de Roger Machado após o empate do Internacional com o Cruzeiro em 0-0.